Evolução é o termo utilizado para se referir às mudanças que os organismos sofrem ao longo do tempo. Quando falamos de evolução, não nos referimos a um indivíduo somente. A evolução é observada nas populações, através das diferenças que vão surgindo de uma geração para outra. Na antiguidade, a ideia de evolução não existia. As pessoas se apoiavam na concepção da imutabilidade das espécies. Fixismo. Segundo o fixismo, as espécies hoje encontradas no planeta já existiam no passado, não havendo mudanças ao longo do tempo. Até meados do século XIX, o fixismo foi a ideia dominante. Atualmente, no entanto, a teoria de que as espécies evoluem já é bem reconhecida. A evolução é o processo pelo qual os organismos vivos mudam e se diversificam ao longo do tempo. Baseia-se na ideia de que todas as formas de vida descendem de ancestrais comuns, sofrendo modificações graduais ao longo das gerações. Esse processo é impulsionado principalmente pela seleção natural, onde características vantajosas para a sobrevivência e reprodução são passadas adiante com mais frequência. Além disso, mutações genéticas e recombinações durante a reprodução contribuem para a variabilidade entre os indivíduos. A teoria da evolução, amplamente aceita pela comunidade científica, foi principalmente detalhada por Charles Darwin em seu livro A Origem. Os fósseis são restos ou vestígios de um organismo que viveram no passado e foram de alguma forma preservados. Ossos, carapaças, conchas, dentes, troncos e pegadas, por exemplo, podem ser encontradas preservados, nos dando pistas de como era a fauna, a flora e o ambiente no passado daquela região. Os órgãos chamados de homólogos são aqueles que possuem origem embrionária semelhante, apesar de nem sempre exercerem a mesma função. Observando os membros anteriores de seres humanos, cães e baleias, percebemos que todos apresentam o mesmo padrão de ossos, porém esses membros desempenham diferentes funções, as quais se relacionam com o ambiente em que cada animal vive. Essa semelhança indica que esses animais compartilharam um ancestral comum. Os órgãos que perderam sua função ancestral e muitas vezes encontram-se reduzidos, por exemplo, são pequenas pernas que podem ser observadas em algumas espécies de serpente. A nível molecular e celular, os seres vivos apresentam características que permitem observar a ancestralidade. O macaco bonobo, por exemplo, apresenta mapa genético de 98,7%, igual ao do homem, o que indica que eles compartilharam um ancestral comum. Jean-Baptiste de Lamarck, o grande responsável pela teoria hoje conhecida como lamarquismo, acreditou que as espécies eram imutáveis até 1800. Ao estudar moluscos, no entanto, percebeu que as espécies sofriam modificações, as quais, segundo o pesquisador, ocorriam de maneira gradual e contínua. Lamarck explicou suas ideias na obra Filosofia Zoológica, a qual se destaca como um marco na forma como entendemos a história de vida de cada espécie. Segundo Lamarck, os seres vivos progrediam rumo a uma maior complexidade por meio de dois processos, uso e desuso. De acordo com essa ideia, o uso diferenciado dos órgãos fazia com que alguns fossem mais desenvolvidos que outros. Aqueles que não eram usados de maneira constante tendiam a atrofiar. Um exemplo seriam os peixes, que vivem em águas profundas, que não necessitam de visão desenvolvida em um ambiente desprovido de luz, e por isso, segundo o lamarquismo, tiveram seus olhos atrofiados. Transmissão dos caracteres adquiridos. De acordo com essa ideia, todas as características que um indivíduo adquire durante a vida são passadas para as próximas gerações. Hoje sabemos que as ideias de Lamarck, apesar de sua importância no entendimento da evolução das espécies, estavam equivocadas. Uma pessoa que faz exercícios e apresenta músculos bastante desenvolvidos, por exemplo, não passará essa característica aos seus filhos, uma vez que apenas alterações a nível genético podem ser passadas de uma geração a outra. O darwinismo é a teoria da evolução proposta por Charles Robert Darwin. Sua ideia evolutiva foi publicada em um livro intitulado A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, o qual até os dias atuais é considerado um dos livros mais influentes de todos os tempos. Charles Darwin, assim como Lamarck, acreditava que os seres vivos sofriam mudanças ao longo do tempo. Entretanto, a forma como essas mudanças ocorriam
é entendida de maneira distinta pelos dois pesquisadores. De acordo com Darwin, a evolução das espécies apoia-se em 2 pontos principais. Ancestralidade comum. De acordo com o darwinismo, as espécies atuais surgiram a partir de uma sucessão de ancestrais, o que significa que diferentes espécies possuem ancestrais comuns. A expressão utilizada pelo pesquisador para referenciar essa história evolutiva é descendência com modificação. Variabilidade e seleção natural. De acordo com o darwinismo, indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si, as quais podem favorecer o desenvolvimento de um indivíduo e prejudicar o desenvolvimento do outro. O ambiente natural atuaria nessa variabilidade, selecionando os indivíduos mais aptos a sobreviver em determinado ambiente. Imagine, por exemplo, o clássico exemplo das girafas. De acordo com a ideia de Lamarck, as girafas conseguiram o pescoço longo devido ao ato constante de esticar seu pescoço para capturar as folhas mais altas. De acordo com a ideia de Darwin, existiam girafas com pescoços longos e girafas com pescoço curto, variabilidade. As girafas com pescoço longo apresentavam chances aumentadas de conseguir alimento nas plantas mais altas, aumentando a sua vantagem de conseguir alimento em relação às outras. Com maior chance de sucesso e sobrevivência, as girafas com pescoços longos apresentavam também maior chance de reprodução. Com isso, elas foram passando suas características para seus descendentes e a presença de pescoço longo se tornou comum na população de girafas. É importante salientar que a ideia de seleção natural proposta por Darwin também foi desenvolvida, de maneira independente, por outro naturalista, Alfred Russel Wallace. Darwin e Wallace apresentaram juntos os trabalhos em sessão da Sociedade Linneana de Londres. Entretanto, Darwin rapidamente finalizou seu livro e o publicou, ficando reconhecido em todo o mundo como responsável pelo desenvolvimento da ideia de seleção natural. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, é uma teoria evolucionista que se baseia no darwinismo, porém adiciona a essa ideia alguns conhecimentos científicos atuais, como os conceitos de mutação, recombinação genética e deriva genética. Essa teoria permite que lacunas existem no darwinismo sejam preenchidas a partir de conhecimentos que não existiam na época e hoje são amplamente reconhecidos. Um exemplo é o entendimento de mutação. Darwin sabia que variabilidade genética existia entre os indivíduos, porém não sabia que a fonte primária dessa variabilidade era a alteração aleatória e repentina do material genético.